O petróleo disparou e aumentou mais ainda a defasagem de combustíveis no Brasil. Dá uma olhada onde que nós chegamos aqui, ó. Lembra que a Petrobras anunciou o fim da paridade de importação dos preços do mercado internacional, estabeleceu uma nova política de preços? Quando que ela decidiu isso daí? Maio de 2023, há mais ou menos 4 meses atrás. E quando ela tomou esta decisão, que por sinal eu não concordo nem um pouco e daqui a pouco vou explicar o porquê disso, foi aqui, ó, preço do petróleo quanto que tava? Ah, tava ali na casa de 70, 75 dólares o barril. E o que aconteceu após ela tomar essa decisão? O preço do barril de petróleo só subiu e agora está ali na casa de 95, 93 dólares. E ao longo deste caminho todo de subida aqui, a Petrobras teve que fazer aumentos, estava ficando uma defasagem muito grande. E a primeira correção, se é que podemos chamar assim, de preços da Petrobras ocorreu há um mês atrás. No meio de agosto, aumento de 41 centavos por litro no preço da gasolina e 78 centavos por litro no diesel. Acontece que mesmo com essa correção de preços aqui, o barril de petróleo não parou de subir, continuou valorizando e por consequência a defasagem permanecendo elevada. E agora que nós estamos saindo aí do mês de setembro, ingressando no mês de outubro, a grande pergunta é, com o petróleo se aproximando de 100 dólares o barril, a Petrobras vai ter que decidir se essa nova política de preços vai aguentar o tranco. Após essa decisão inteligentíssima da Petrobras de parar de seguir os preços do mercado internacional, agora resta duas opções na mesa. Primeira opção, para controlar a inflação, segurando na marra os preços dos combustíveis, a Petrobras assume toda essa conta e tem um buraco gigantesco. Ela já fez isso no passado. E sabe quanto que custou na época? A política de preços da era Dilma Rousseff da Petrobras custou 100 bilhões de reais, muito mais do que toda a Lava Jato. A segunda opção é segurar o máximo que der, aí quando não dá mais, repassa um aumento gigante de uma vez, e aí você está passando ali pela rua com o seu carro, você olha para o posto de combustível e fala, caramba, o que aconteceu com o preço? Subiu do nada. Exatamente como aconteceu ali no meio de agosto, com essa subida que eu acabei de explicar. Hoje, nesse momento que eu estou conversando com você, quanto que é a defasagem de preços, tanto do diesel quanto da gasolina? Esses são os dados mais atualizados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, como você está vendo. Essa é a planilha toda exemplificada. O que eu vou fazer? Eu vou expandir aquela parte que mais nos interessa, que é essa daqui, ó. Então, aumentando essa informação, até para você visualizar melhor, a defasagem média nos polos da Petrobras, afinal de contas a Petrobras tem um monopólio de combustíveis no Brasil, é de 70 centavos por litro no óleo diesel e de 24 centavos por litro na gasolina. Então, mesmo com essa última majoração grande, por sinal, do mês passado, a gente teria que realizar novas majorações no preço, exatamente como eu estou mostrando aqui para você, para que fique equiparado aos preços do mercado. Mas o que está fazendo o petróleo caminhar para 100 dólares o barril e aumentar aí o preço dos combustíveis no mundo inteiro, menos no Brasil, que está sendo controlado artificialmente, né? Igual essa política que eu acabei de explicar para você. Olha, quando a Petrobras anunciou o fim da paridade de preços internacionais, eu mostrei ali para você, o cenário era bem diferente. Foi ela anunciar o fim da política de preços internacionais que os preços dos barris de petróleo começaram a aumentar. E qual foi o principal motivo para isso acontecer? Em julho, a OPEP resolveu diminuir a produção em seus países membros. E aqui eu destaco dois países super importantes, Arábia Saudita e Rússia, duas das principais lideranças da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eles resolveram fazer um acordo e cortar a produção de petróleo. E é claro, quando você tem a demanda de petróleo permanecendo a mesma, mas a oferta de petróleo caindo, não tem outro resultado a não ser a subida de preços, exatamente o que está acontecendo, igual eu mostrei para você no gráfico. E essa alta do petróleo tem sido implacável e ainda não tem qualquer sinal de exaustão. Aqui em julho foi quando a Arábia Saudita e a Rússia acordaram em limitar a oferta de petróleo. O pessoal achou que não ia durar muito tempo, mas a gente está em setembro e eles continuam com esse corte na produção. Eles estenderam o período de cortes e é por isso que o petróleo bateu recorde nesse ano
de 2023. Hoje, nesse momento aqui que a gente está trocando esse bate-papo, fazem 37 dias que não tem reajuste no preço dos combustíveis no Brasil. Só que o petróleo disparou nos últimos 37 dias. E aqui tem mais um detalhe importantíssimo aí que afeta o preço dentro do território nacional. Durante 3 anos, o Brasil abriu mão de cobrar os impostos PIS e COFINS sobre o diesel. Só que isso mudou. Desde 5 de setembro é cobrado 11 centavos por litro de diesel desses dois impostos. Esse valor vai aumentar para 13 centavos por litro a partir de 1º de outubro e vai chegar em até 35 centavos por litro de diesel e até janeiro de 2024. E essa volta da tributação do PIS e COFINS vem justamente no momento que eu acabei de mostrar aqui para você, né, que o preço do petróleo sobe sem parar. O diesel já subiu 78 centavos por litro naquele reajuste em agosto e já está defasado em mais 70 centavos por litro, como eu mostrei agora há pouco para você na tabela atualizada da defasagem. E tem mais essa cobrança de até 35 centavos por litro referente ao PIS e COFINS para acontecer até janeiro de 2024, que já está batendo na nossa porta. Rob, mas eu só não entendo uma coisa, o Brasil não é autossuficiente em petróleo? O que tem toda essa confusão de mercado internacional? Extrair petróleo é uma coisa, refinar o suco de dinossauro é outra. Para virar gasolina, diesel, o petróleo precisa passar por uma refinaria. E aí que começa o problema brasileiro. A capacidade de refino do Brasil é menor do que a demanda de diesel e gasolina dentro do nosso país. E não é só por falta da capacidade de refino. Um detalhe muito importante é que boa parte das refinarias em operação no país foi projetada para trabalhar com outro tipo de petróleo, um óleo mais leve, fácil de refinar, que é aquele vindo da Arábia Saudita, porque essas refinarias elas foram projetadas e construídas na época que o Brasil era extremamente dependente do petróleo da Arábia Saudita, que é esse óleo mais leve. O óleo do pré-sal, convenhamos, também é leve, mas todo o restante da produção brasileira de petróleo consiste em um óleo pesado, um asfaltão que não conversa muito bem com os equipamentos das nossas refinarias. O Brasil só será autossuficiente para valer com um parque de refino à altura da nossa demanda e com instalações modernas o bastante para lidar com qualquer tipo de petróleo, seja ele leve, seja ele mais pesado. A Petrobras é dona da imensa maioria, esmagadora maioria da capacidade de refino do país e ela planeja em se concentrar na parte mais lucrativa, que não é o refino, e sim a produção. Então, o que acaba acontecendo? Nós acabamos dependendo da iniciativa privada para a construção de novas refinarias. Mas aqui que entra o problema número 2. A iniciativa privada só vai entrar de cabeça nesse jogo se ele tiver liberdade para definir o preço do diesel e da gasolina que eles produzirem. E isso só vai acontecer quando o governo não tentar interferir no preço dos combustíveis. Coisa que é exatamente o oposto do que está acontecendo com o governo atual, que tem total interferência no preço dos combustíveis dentro do território nacional. Então a Petrobras tem 74% do mercado de gasolina, quase 80% do mercado diesel, e a Petrobras, ela é uma empresa estatal. Tem investidores privados? Sim, mas o cara que manda no final do dia é o governo federal. E por conta de toda essa questão do problema do refino que eu expliquei detalhadamente para você agora, o Brasil precisa importar diesel e gasolina. Mas o cenário é mais grave no diesel, tá? A cada 4 litros no Brasil, 1 litro é importado. Óbvio, mas eu ainda fiquei com dúvida, eu não entendi muito bem o que essa política de preços acaba afetando tanto os importadores de combustível. Quando a Petrobras segue o preço de mercado, eu sei que daqui a 1 mês e meio vai ser o preço de mercado. Como não tem mais essa questão de seguir o mercado internacional, há um desestímulo ao empresário que importa combustível e até mesmo das próprias distribuidoras ao fazer essa importação. O risco se tornou muito grande. Como a Petrobras não usa mais a política de paridade de preços internacionais, os importadores, as distribuidoras não conseguem prever se o valor do diesel estará abaixo da média do mercado. E é por isso que os importadores eles não querem arriscar se deparar com uma diferença grande no preço e ficar com essa batata quente nas mãos. Hoje existem no mercado brasileiro cerca de 43 mil postos de gasolina e mais da metade são bandeira branca, ou seja, não se vinculam a nenhuma distribuidora específica de combustível. Além disso, há mais de 180 distribuidoras de combustíveis no Brasil, sendo que apenas 3
180 e apenas 3 são consideradas grandes. E o que isso significa em outras palavras? Que as grandes, elas conseguem correr o risco de importar o combustível mesmo havendo essa insegurança com relação ao preço que a Petrobras está praticando no mercado interno. Já os pequenos, que é a grande maioria, não consegue. Estamos falando de centenas e dezenas de milhões de reais em uma carga de importação, sendo que você fecha 1 mês e meio, 2 meses antes. Então, o que vai ser daqui a 1 mês e meio? Ninguém sabe. Percebeu o tamanho da confusão? Só que existem pessoas que acham que esse é o caminho a ser feito. Tanto é que dentro da própria mídia da esquerda, eles enaltecem esse controle de preços que está controlando a inflação. Sim, está controlando de forma artificial, né? O problema é que essa conta ela precisa ser paga ou paga pelo próprio caixa da Petrobras, e aí acontece aquele problema que a gente viu no passado, né? A Dilma fez a mesma coisa e o resultado foi lastimável. A Petrobras foi para a lona. Ou a outra opção, igual eu conversei lá atrás, é segurar, e aí não aparece nos números da inflação, né? Olha, o preço dos combustíveis não está subindo, mas chega um momento que você vai ter que subir, igual aconteceu em agosto. E aí quando tem o aumento, puf, é de uma pancada só. Seria muito mais fácil, muito mais transparente seguir o preço dos mercados internacionais, igual estava sendo feito, mas infelizmente não é isso que vai acontecer, pelo menos durante todo este governo atual.